Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e governadores reunidos em Brasília. São as autoridades do país em negociação sobre temas como reforma da Previdência e divisão de receitas e despesas. O ministro Paulo Guedes volta à Câmara, desta vez para falar à comissão especial que analisa o mérito das mudanças nas aposentadorias. O ministro Sérgio Moro também voltou ao Legislativo. Além do pacote anticrime, o tema foi o decreto da posse de armas. Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e governadores reunidos em Brasília. Foi num café da manhã nesta quarta-feira, na mesa, reforma da Previdência e Pacto Federativo. Na residência oficial do Senado, os presidentes da República, da Câmara e do Senado se reuniram com governadores para defender a reforma da Previdência. Jair Bolsonaro pediu apoio para aprovar as medidas do governo no Congresso. Temos muitas propostas e essas propostas, em havendo, obviamente, o acolhimento do parlamento brasileiro, poderão se transformar em realidade e minorar o sofrimento de todo mundo. Mas a grande realidade, estamos no mesmo barco e o mar não é de almirante. Mesmo governadores de partidos de oposição ao governo federal disseram que vão apoiar a reforma da Previdência com modificações. O PSB fechou questão contra a reforma que saiu da CCJ. Tá? Mas o apelo que nós fizemos ao partido é que pudéssemos discutir na comissão especial, contribuindo para que, fazendo as mudanças que achamos interessantes, a gente tenha condições de aprovar pontos da reforma da Previdência pela necessidade que nós temos nos estados de tomar as medidas para o equilíbrio das contas públicas. Os governadores também entregaram uma carta com reivindicações para ajudar a equilibrar as contas dos estados. Entre elas está o Fundeb, o fundo que dá dinheiro do governo federal para a educação básica mantida pelos estados e municípios, termina este ano. A Câmara instalou nesta quarta-feira a comissão especial que vai analisar a proposta de torná-lo permanente. A volta do ministro Paulo Guedes à Câmara foi outro fato que movimentou a quarta-feira no Legislativo. Desta vez, o ministro da Economia falou à comissão especial que analisa o mérito da reforma da Previdência. Foi o primeiro depoimento feito ao colegiado. Na mesa, a equipe que propôs a reforma da Previdência. Paulo Guedes defendeu a economia de pelo menos R$1 trilhão. O valor daria fôlego para o sistema de capitalização. Fôlego que foi muito questionado. Essa angústia de se é possível fazer a transição ou não, ela também nos atingiu. Nós fizemos vários estudos sobre isso e nós temos a total consciência e daí o pedido de que haja potência fiscal, porque isso não pode ser uma aventura, realmente não pode ser uma aventura. Na capitalização, o empregado contribui para uma poupança própria. Mas se não for suficiente nem para um salário mínimo, aí entra o governo. Se a acumulação num regime de capitalização, num regime de poupança garantida, lá na frente, que deve dar muito mais do que o salário mínimo, se der menos, haverá a camada adicional de fraternidade para garantir o salário mínimo. A única coisa que nós estamos fazendo é justamente permitir que os jovens não caiam na mesma armadilha que a nossa geração caiu. Em choque, duas opções de sistemas previdenciários e uma infinidade de visões políticas. O economista Fábio Jambiage, que é uma pessoa intelectualmente honesta, defensora da reforma do governo, num estudo recente, afirmou que para se aposentar num regime de capitalização proposto, com uma remuneração equivalente ao último salário, o trabalhador teria que fazer contribuições mensais de até 32% do seu salário durante todo o período laboral. Isso é de uma covardia sem tamanho. Nós não aceitamos esse regime de capitalização. Nós temos um modelo hoje em que uma empregada doméstica precisa trabalhar 10 anos mais do que a própria patroa. Isso é uma distorção. Não é possível um operário de obra, de construção civil, ter que trabalhar, como é no modelo atual, 10 anos mais do que o próprio empreiteiro que o contratou. Esse é o nosso modelo hoje.
Pela manhã, a Comissão de Fiscalização ouviu o secretário da Previdência. Insatisfeitos, os deputados decidiram convocar o próprio Paulo Guedes para mais explicações. A Comissão de Finanças e Tributação esperava o ministro da Economia nessa quarta-feira. Paulo Guedes era convidado para falar sobre reforma da Previdência e tinha confirmado presença. Mas, como foi convidado também pela Comissão Especial da Reforma, quem veio foi o secretário de Previdência, Rogério Marinho. Eu acredito que o debate não teve nenhum prejuízo, né? Eu acho que mais de 20 deputados puderam conversar a respeito do tema, nós respondemos todas as perguntas que foram feitas, né? Mas os deputados reclamaram. Cabe à comissão convocar ministro, mas por uma questão até de educação, nós optamos por convidá-lo. Marcamos 2 datas, ele não veio. Isso é uma deselegância muito grande, isso faz com que nós comecemos a pensar. Ele está com medo de debater na comissão, é uma comissão onde a boa parte dos parlamentares tem sólida formação econômica, sólida experiência nas várias secretarias de Estado, até ex-ministros nós temos aqui. A comissão acabou aprovando a convocação do ministro. O ministro sugeriu uma data posterior. No entanto, a Comissão de Finanças decidiu que a convocação com data marcada, nós chamamos até de convocação por acordo, fosse feita hoje numa sessão extraordinária e está definida. A data que o ministro Paulo Guedes vem à Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados é o dia 4 de junho, às 14 horas, em plenário ainda a ser definido. Comissão de Segurança Pública recebeu o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Além de defender o pacote anticrime que o governo enviou ao Legislativo, o ministro também falou sobre o decreto que flexibilizou a posse de armas de fogo, assinado pelo presidente da República. A todo momento, a reunião da Comissão de Segurança Pública tinha que ser interrompida. Se começar a desvirtuar, a gente é obrigado a suspender a sessão. Se não tiver como controlar, é obrigado a interromper a sessão. E nós não queremos isso. O ministro chegou a pedir que os parlamentares o tratassem com mais cordialidade. Na verdade, nós respondemos a qualquer pergunta. Eu acho que eu pediria que fossem mais cordiais, né? O senhor fala da agressividade, não. São perguntas que incomodam o senhor. O senhor deveria enfrentá-las, mas o senhor não as enfrenta. O pacote anticrime, como estão sendo chamadas as 3 propostas legislativas apresentadas pelo ministro da Justiça à Câmara no início do ano, também ficou no centro do debate. Uma das medidas sugere que, em caso de excesso da ação policial, por medo, surpresa ou violenta emoção, o juiz do caso pode reduzir a pena pela metade ou deixar de aplicá-la. Esse ponto foi bastante debatido na audiência pública. Excludente de ilicitude. A Polícia do Rio hoje está matando 7 pessoas por dia oficialmente. O senhor acha esse número pequeno? Acha pouco? Esse pacote de medidas é, sim, uma nova perspectiva na luta contra o crime, é uma possibilidade, a esperança de devolver a milhões de brasileiros a perspectiva, a possibilidade de viver num país realmente seguro. Hoje nós ultrapassamos a taxa assombrosa de 30 homicídios por 100 mil habitantes no nosso país, uma das maiores do planeta, e mais de 70% das pessoas que são assassinadas no Brasil são negras. A gente se pergunta se há uma motivação deliberada por parte do senhor para que o agravamento do genocídio da população negra se dê no nosso país. Quem mais é vítima da criminalidade violenta organizada é a população vulnerável. E o projeto ele vai trabalhar para diminuir isso. As políticas aqui do Ministério, ao contrário do que a senhora disse, são para reduzir a criminalidade. E a criminalidade vem reduzindo. Quem que é mais afetado por essa criminalidade violenta organizada? É exatamente a população mais vulnerável. Quando esses índices reduzem, os principais beneficiados é essa população mais variável. Durante o encontro, o ministro foi questionado diversas vezes pelos deputados sobre o decreto que facilita o porte de arma para diversas categorias, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira. Advogados, agentes de trânsito, conselheiros tutelares, caminhoneiros e políticos eleitos, desde o presidente da República até vereadores, todos terão direito à posse de arma. E, nesse caso, não vai ser necessário provar a efetiva necessidade para transportar a arma fora de casa. O texto também altera as regras sobre importação de armas e sobre o número de cartuchos que podem ser comprados por ano.
O deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, quis saber qual estudo técnico embasou a edição do decreto. Atualmente, mais de 70% dos homicídios no Brasil são praticados por arma de fogo. Com base em que evidências científicas se espera reduzir o número de homicídios com a liberação de posse e porte de armas? A flexibilização do porte e da posse da arma de fogo é uma política do presidente da República que responde a uma promessa eleitoral. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já pediu à consultoria legislativa da Casa um estudo sobre a constitucionalidade do decreto. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes foi questionado pelos deputados sobre a política do governo que corta recursos de universidades públicas. O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, participou de uma audiência pública aqui na Câmara nesta quarta-feira. O objetivo era falar aos deputados e ao público que lotou o plenário sobre os principais programas e desafios encontrados à frente da pasta. Entre as principais iniciativas do Ministério, Marcos Pontes destacou o programa Ciência na Escola. Lançado em abril, o programa disponibilizou R$100 milhões para instituições de ensino fundamental e médio apresentarem projetos de estímulo à ciência. A gente precisa motivar essa garotada para as carreiras de ciência e tecnologia, mostrar que ciência e tecnologia está no dia a dia. E é interessante que quando a criança começa a trabalhar com projetos, aprendizagem por projetos, né, ligados à ciência e tecnologia, quando você liga ali, seja radioamador, seja uma robótica, seja foguetes, aerodinâmica, seja lá o quê, mas esse trabalho em grupo, aquilo lá também melhora o trabalho, vamos dizer assim, a parte interpessoal. O próximo passo vai ser ensino profissionalizante. O ideal seria, do meu ponto de vista, que todo jovem se formasse no ensino médio com um curso profissionalizante. O momento mais preocupante da fala do ministro foi a respeito do pagamento das bolsas do CNPq. Segundo Marcos Pontes, há um bloqueio de 42% no orçamento da pasta que ameaça o pagamento das bolsas de 76 mil estudantes e pesquisadores já a partir de setembro. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ildeu Moreira, também destacou o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. Nossa preocupação nesse momento é reverter esse quadro, por isso estamos no Congresso Nacional, por isso amanhã nós temos uma reunião do dia inteiro com o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para que a comunidade científica mostre a imensa preocupação que nós estamos tendo com esse quadro de recursos muito baixos e que comprometem o futuro e a soberania do país. Certamente nós temos outras questões aqui dentro do Congresso, legislações que a gente acha que devem ser aprovadas, estamos discutindo com os deputados, por exemplo, que preserva o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que está com 90% do recurso contingenciado. Nós vamos montar um grupo de trabalho direto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para poder fazer leis e facilitar com que a gente possa ter no Brasil um país que gere conhecimento como os países desenvolvidos. Só a educação pode fazer um país forte, um país seguro, um país próspero. Também esteve na Câmara nesta quarta o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele veio para o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Saúde e também da Subcomissão Permanente de Saúde. Os deputados questionaram problemas que exigem atenção imediata do governo, como falta de medicamentos de uso contínuo, vacinação, manutenção das UPAs e do SUS. O ministro, que já foi integrante da Frente Parlamentar da Saúde, acredita que o diálogo com os parlamentares é fundamental para avanços no setor. Ela é a nossa frente de maior alcance, de maior repercussão. Ela necessita de parlamentares experientes na sua condução, que tenham capacidade de aglutinar, de dialogar com o governo, de trazer pares de outras bancadas, de outras frentes para a causa da saúde, num ano em que o orçamento passa a ser realizado por essa casa, que ganha agora a prerrogativa de determinar quais serão os recursos da saúde, e isso passa a ser agora uma prerrogativa dos parlamentares. É fundamental uma frente parlamentar da saúde forte e eu fico extremamente confiante na capacidade de diálogo
e enquanto eu posso contar com a Frente Parlamentar da Saúde. Para a deputada Carmen Zanotto, presidente da frente, a presença do ministro na abertura dos trabalhos reforça a importância da atuação do parlamento na luta por recursos para a saúde. Nós vamos estar acompanhando o orçamento da saúde, brigando para colocar emendas para que a gente possa agregar mais valores ao orçamento da saúde, porque precisamos sempre melhorar a gestão, mas garantir os recursos necessários para fazermos frente a todas as demandas da saúde. Essas foram as notícias desta quarta-feira, 8 de maio, aqui na Câmara dos Deputados. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.